Bom dia. Então, como proposto em aula pela professora Tamara, eu vim apresentar um trabalho que se denomina A Dinâmica da Água nas palhadas de milho, milheto e soja utilizadas em plantio direto. Esse trabalho ele foi desenvolvido por Silva e colaboradores. O trabalho ele foi publicado na revista Pesquisa Agropecuária de Brasília no ano de 2006. O meu nome é Juliane e eu vou apresentar um pouco desse trabalho para vocês. Então, eles trazem na introdução uma relação sobre a parte da conservação do solo, que é justamente o que a gente trata aqui no programa. Eles fazem muita relação da utilização de maquinários pesados e das monoculturas naquela região do Cerrado, que é um pouco diferente da nossa região aqui no sul, que eles têm aquela entre-safra, então eles plantam a soja e na entre-safra eles plantam o milho ou o milheto, e eles não dão um descanso para aquele solo, o fato da utilização de maquinários muito pesados tem compactado esse solo. Então eles estão desenvolvendo técnicas e teorias e pesquisando sobre o efeito dessa compactação e como reverter essa compactação. Então a gente sabe, estudando a parte de conservação no solo, que a melhor forma de remediar e poder plantar e sem danificar tanto o solo é a forma do plantio direto, que é a utilização de uma palhada em cima para a cobertura do solo, para evitar diversos problemas que a falta dessa palhada pode trazer no futuro. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos dos resíduos do milho, do milheto e da soja, que é a palhada, né, que permanecem no solo depois da plantação, no sistema do plantio direto, e sobre a porcentagem da cada cobertura do solo por cultura. Eles avaliaram também a interceptação da radiação solar, a capacidade da interceptação e do armazenamento da água, a velocidade da secagem e do escoamento superficial da água, bem como incorporar esses efeitos em um modelo para ver como é que está a função do crescimento das plantas. Então, a área de estudo foi um campo experimental da Embrapa Cerrado, lá em Planaltina, Distrito Federal. Como eu já tinha dito antes, eles têm o intuito de verificar novos métodos para que evite a degradação do solo e da água e diversas formas alternativas de cultivo dos cultivos tradicionais daquela região. Então, aqui a gente consegue ver que tem várias áreas experimentais de vários tamanhos, com várias culturas, que eles utilizam lá na Embrapa Cerrado. Lá na Embrapa Cerrado, a altitude é de 1.175 metros. O clima daquele local é um clima tropical estacional, onde a precipitação média é de 1.400 milímetros, e esse valor ele se concentra no período de outubro a março, que é o período chuvoso naquela região do país. E de abril a setembro, eles avaliam como período seco da região. Conforme esses períodos, é que eles vão implantando as culturas. E as médias anuais de temperatura do local é de 26,4 graus para as temperaturas máximas, e para mínimas eles têm como média 15,9 graus centígrados. Então, nos materiais e métodos, eles utilizaram a relação entre a quantidade de palhada e a cobertura do solo, que foi estabelecida por meio de um modelo experimental, que foi avaliado com o software Envi 4.0, que realizou, então, uma classificação supervisionada dos métodos de máxima semelhança. E a partir desses dados, eles usaram para medir a interceptação da radiação fotossintética ativa, o RVA, e a infravermelha, que é o RIV, pela palhada. Eles realizaram um experimento desenvolvido por eles mesmos. Então, eles também avaliaram a capacidade máxima de armazenamento da água, que foi obtida através do método de diferença entre os tipos da palhada, a perda de água pela palhada, que foi relacionada com a quantidade de energia recebida nas determinadas culturas, na determinada palhada, a evapotranspiração de referência, que foi calculada pelo método de Pinamonti, que a gente estudou em aula com a professora Cândida, e a fim de medir o escoamento superficial, foi utilizado um dispositivo experimental também lá da Embrapa Cerrados. Então, nos resultados, eu trago na figura número 1 que os valores mais expressivos foram para a quantidade de 3,5 toneladas de resíduo,
onde ele se mostrou mais eficaz para o milho e para o milheto. Porque o que acontece? A soja, é a setinha mais de cima, a gente consegue ver que 35% do solo da soja ficou descoberto, em questão da função da palhada mesmo, do material da palhada, da quantidade de resíduo que a palhada gerou. E o milheto já gerou 25% de resíduo, e o milho 20%. Então, 20% da área do milho estava descoberta, em comparação com a soja, que é 35%, é um nível muito grande. Já na figura número 2, eles trazem que foram comportamentos similares, mas que a palhada do milho, entre as palhadas foram comportamentos similares, mas a palhada do milho, ela se mostrou um pouquinho mais eficiente, ela foi um pouquinho diferente, a gente acredita que em relação, a gente não, né? Eles acreditam que em relação à função da área foliar. Na figura número 3, que é a figura de interesse para nós, em hidrologia, o objetivo do trabalho foi ver a interceptação da água, a figura número 3 é a nossa figura que mostra essa relação. Então, na figura número 3, a gente consegue ver os valores para o milho e para o milheto, que 45% de milímetros por metro cúbico foi retido, foi armazenado, foi interceptado pelas folhas do milho e do milheto. Já a soja teve uma interceptação de 1,18 milímetros por metro quadrado. É uma relação, é uma diferença muito grande em comparação a milímetros numa determinado evento no final. Então, acaba que a área foliar do milho e do milheto consegue interceptar muito mais a água e a palha do milho e do milheto também, por ser mais resistente, ela consegue interceptar muito mais a água do que a área da soja. Então, aí a gente já consegue fazer uma relação das culturas que estão sendo exploradas nessa região, que geralmente é a soja, a gente consegue ver que outras culturas e a rotação dessas culturas acaba sendo muito importante no armazenamento da água para esse solo. Na figura número 4, a gente consegue observar a velocidade da perda de umidade para a palhada, que para a palhada do milheto foi quase total. Então, ele interceptou muita água, mas ao mesmo tempo ele não reteve essa água. Então, acaba que não é de interesse deles partirem para essa área do milheto. Na figura número 5, a gente consegue observar já a evapotranspiração acumulada comparando com a evapotranspiração real. A gente consegue ver que para 3 toneladas, o valor foi de 3 toneladas para 1,5 milímetros, foi proporcional. Foi mais ou menos o que eles achavam que ia ser, com uma diferença de mais ou menos uns 0,3 milímetros, que foi mais ou menos o que deu de diferença em cada estágio dessa avaliação. Para 6 toneladas, que é a seta número 2, a gente consegue ver que para 6 toneladas de palhada se reteve mais água. Ele partiu de uma evapotranspiração de 0 para uma evapotranspiração de 3 milímetros. Então, isso se mostrou muito bom em relação à palhada do milheto. E aí, como o milheto não absorve a água, eles acabaram fazendo estudos maiores em cima dessa condição. E na figura número 6, a gente consegue ver a parte do escoamento superficial, que no plantio direto ele se mostra mais significativo com uma chuva de 18 milímetros. E desses 18 milímetros, o escoamento superficial se mostra em 19% em cima de chuvas superiores a 18 milímetros. Já o plantio convencional, que são as bolinhas em preto, a gente consegue averiguar que nas chuvas acima de 8 milímetros, o escoamento superficial é de 40%. Então, acaba que esse escoamento superficial com o solo descoberto, ele aumenta muito mais para uma proporção de chuva muito menor. Então, os autores concluíram que o comportamento da capacidade do armazenamento da água nas palhas de milho, milheto e soja pode ser expresso por um modelo linear, como eles acabaram fazendo ali em forma dos gráficos. A porcentagem da cobertura do solo e as quantidades lá de RFA e RV,
que chegaram ao solo, elas podem ser estimadas por um modelo exponencial elaborado com base na quantidade dos resíduos de milho, milheto e soja. Os resíduos remanescentes no solo, no sistema de plantio direto, eles diminuem o escoamento superficial, que pode ser estimado por um modelo linear também, de acordo com a quantidade de chuva precipitada. Aí entram os nossos modelos chuva-vazão. E também as equações quantificam os impactos dos resíduos do milho, do milheto e da soja sobre um fluxo hídrico no sistema do plantio direto. E elas podem ser incorporadas a modelos de simulação para o crescimento do rendimento da planta. Então, os estudos que eles fizeram, eles, pelo que eu consegui entender, eles querem fazer um outro trabalho, ou fizeram já, porque o trabalho é meio antigo, com relação ao rendimento das plantas para aquela área. Então, meu muito obrigada. Até mais.